Olá, iluminado, tudo bem com você? Eu sou Estela Pavão e hoje nós vamos falar sobre o poder do amor versus a força do medo. Esse é um tema que o pessoal vem pediu pra gente estar falando. Quero deixar claro aqui que nós vamos falar sobre essa energia contrária, né? Vamos dizer assim, que são energias opostas uma única vez, tá bom? Porque o nosso objetivo maior é estar falando sempre das energias de vibração, de nobreza, de excelência, de positividade. Quando a gente fica falando muito de coisas que a gente não quer, a gente está acessando essa energia, essa frequência, e não é isso que a gente está querendo, né? Então, o nosso papel aqui também é fazer diferente, não é só falar, né, daquilo que é, mas efetivamente ir lá e fazer o movimento, ter a ação para concluir os resultados de vida que a gente vem almejando, sonhando, idealizando. E para isso a gente precisa tomar uma postura de ação real para que a gente colha esses resultados, certo? Primeiro, antes da gente falar disso tudo, eu quero te pedir para acessar lá a nossa página, nosso canal no YouTube, assina o nosso canal para contribuir para que as nossas mensagens, os nossos vídeos estejam cada vez mais em contato com as pessoas, que chegue até as pessoas, né? Esse é o nosso objetivo, falar, mas atingir as pessoas com aquilo que a gente está dizendo. E quando você vai lá e curte o canal, ele ganha evidência e aí então ele passa a ser indicado e as coisas podem melhorar em muito para que outras pessoas recebam a informação que você está recebendo agora, certo? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E então vamos falar sobre medo e amor. O medo e o amor são duas emoções básicas, né? Quando a gente fala do amor, a gente está falando de um sentimento sublime, de algo que nos coloca diante de uma realização mais profunda, que nos leva ao altruísmo, à compaixão, à empatia, nos coloca numa posição mais humana, né? Quando eu falo do contrário do amor, muita gente acha que nós temos aí a raiva, a mágoa, o ressentimento, o ódio, né? E a gente conhece pesquisas e estudos que nos dizem que o contrário do amor, na verdade, é o medo. É mais ou menos como a ausência da luz, né? Que a gente chama de escuridão. Não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. E o medo, na verdade, ele também está pautado aí. Quando a gente fala de medo, nós estamos falando de ausência de amor. Porque onde o amor está, tudo floresce, tudo se ilumina. Então podemos dizer sim que o medo é ausência de amor. Quando eu estou vibrando nessa força do medo, porque o medo, ele é uma força e o amor, ele é um poder. Entende diferente de força e poder? Quando eu falo de força, eu estou querendo impor, eu estou querendo fazer na marra, eu estou empurrando, né? Eu estou querendo induzir a. E quando eu falo de poder, o poder por si só ele acontece com naturalidade e é essa energia que o amor traz. Ele acontece, ele é fluido, ele é natural, ele está em nós. Então, o medo, ele vem para colocar a gente numa posição de vitimização, de paralisação, de angústia, de dificuldade, nos coloca travados. Então vamos dizer assim, para que fique bem claro, quando eu tenho um desejo, eu trabalho em torno desse meu desejo através da minha imaginação. Então eu fico imaginando o que eu quero. Então vamos dizer assim, eu quero comprar uma casa, eu vou para comprar uma casa. Então eu começo a imaginar, sonhar essa casa, como ela é, onde é, que tamanho, o que tem lá dentro, como é do lado de fora, quantos quartos tem,
O que eu vou pôr lá dentro de móveis? E eu sonho em torno desta casa. Então, quando eu penso nela, ela me traz o quê? Um sentimento de alegria, um sentimento de satisfação, um sentimento de até mesmo de gratidão, né? Que a gente já aprendeu também, que quando eu quero algo efetivamente, eu vou trabalhar dentro da lei quântica, eu agradeço antecipadamente por aquilo que eu acredito que vai vir até mim, aquilo que eu vou acessar. Então eu agradeço antecipadamente na certeza que está vindo para mim. Quando a gente trabalha essa questão e vibra no medo, o que acontece? Eu fico pensando assim, é difícil comprar uma casa. Nossa, mas eu vou ter que trabalhar quantos anos para dar entrada numa casa? Quanto custa a parcela? Quanto vai me custar por mês uma parcela? E aí eu tenho emprego. Esse emprego me traz uma renda. E se eu perco o emprego antes de terminar de pagar a casa? E a mente da gente é poderosa, eu não preciso dizer isso para vocês sabem disso, que a mente da gente tem um poder incrível de construir a nossa realidade. E então, eu tenho um sonho, eu sonho em ter a minha casa, mas o medo de não conseguir, ele está na pauta. Ele é mais forte do que o meu desejo de realmente ter. E da alegria de conquistar e da gratidão de já ter alcançado o meu objetivo. Então eu acabo colocando o medo. Outra coisa extremamente importante com relação ao medo, as pessoas dizem assim, então, mas vai com medo mesmo. Gente, presta atenção nisso. Como vai com medo mesmo? Não vai com medo. Com medo não vai. E mesmo que você for, você vai construir mais disso e vai trazer mais transtornos e mais dificuldades e mais dor. Por quê? O universo não entende o que eu tô falando. Se o que eu tô falando, perdão, é bom ou é ruim, ele vai só me dar mais daquilo que eu estou vibrando. Se eu vou com medo mesmo, ele vai produzir para mim, na verdade ele não vai, eu vou produzir mais situações de medo para confirmar isso que eu estou sentindo, porque é ressonância, certo? Então, extremamente importante, eu não posso ir com medo, eu tenho que parar, eu tenho que alterar o meu padrão, eu tenho que fazer um movimento diferente, colocar a gratidão, colocar a alegria, colocar a confiança. Aí você vai falar, Estela, mas como que eu faço isso? Parando, olhando para dentro, identificando, entendendo que você está com medo e dizer, ok, eu estou com medo. E procurar entender se esse medo faz sentido realmente ou se ele é uma coisa que você está dando importância sem ter a importância real. Quantas e quantas vezes a gente tem medo de uma coisa que efetivamente nunca vai acontecer? Não aconteceu e não vai acontecer. Não acontece. Então, nós podemos escolher. Se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu venho falando de escolha há muitos anos. Então nós podemos escolher. O que você está escolhendo? O medo ou o amor? Onde está a sua atenção? Você está olhando para as pessoas que tiveram dificuldades em comprar a sua casa e se baseando na história deles? Ou você está olhando para as pessoas que foram lá e conquistaram e compraram a sua casa e pagaram e depois foram lá e compraram outra ou trocaram de casa e foram crescendo, expandindo e caminhando, indo adiante? Aonde está a sua atenção? Você está vibrando em que lugar? Você quer provar para quem que você tem razão, que é difícil comprar uma casa? Ou você pode ser surpreendido pela vida dizendo para você assim, dá trabalho? Dá, mas dá para fazer? Dá para fazer. É possível? É possível.
E isso é a casa, é o carro, é o relacionamento amoroso, é o estado de saúde, é um filho, é os seus estudos, é aqui, qualquer coisa que a sua mente for capaz de conceber como possibilidade real, você pode realizar, você pode transformar. O que nos impede de chegar às nossas realizações são as escolhas que a gente faz dos sentimentos, ou do medo, ou do amor. A proposta é fazer você entender essa questão do medo. O medo, ele é uma criação nossa, empoderada por nós mesmos. Nós podemos sim sentir medo como um aspecto de segurança, mas não para nos paralisar. Quando eu paro, identifico o meu medo e coloco o amor e transformo a minha vibração em gratidão, tudo se transforma. Então, eu quero uma casa. Ok, eu tenho medo de comprar e depois não conseguir pagar. Então eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o sentimento da gratidão, de dizer todos os dias, gratidão pela minha casa, gratidão pela minha casa paga, gratidão pelo sonho da minha casa realizado. Muita gente vai dizer para mim, ah, fácil assim? É, fácil assim. Você vai ver transformações incríveis, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na tua vida com mudanças simples. É óbvio que a gente, para transformar coisas mais profundas, para ir além, a gente precisa de ajuda. A gente precisa que alguém nos oriente, nos mostre, nos explique melhor como um terapeuta vibracional, um psicólogo, alguém que tenha uma compreensão para nos ajudar a transpor, a ver e modificar. Mas a gente pode fazer essa alteração com um movimento simples, mudando o sentimento que a gente está vibrando. Então, escolha o amor, escolha a alegria, escolha a gratidão. Sobre a alegria, as pessoas dizem assim, quando eu tiver determinadas coisas, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa, quando eu tiver o carro, quando eu tiver o marido, quando eu fizer aquela viagem, quando eu terminar a faculdade. E difícil de entender, né? Que é quando a gente instala em nós, estabelece para nós um sentimento de alegria, de felicidade, é que as coisas irão acontecer de maneira transformada, de maneira magnífica. E aí a gente vê os milagres da vida acontecendo, né? Eu espero de coração que você tenha compreendido, que eu tenha conseguido passar para você essa ideia do medo e do amor. E nós vamos trabalhar mais, sem sombra de dúvida, os sentimentos do amor, da alegria, da gratidão, da paz, e para que você possa ter mais contato com esses sentimentos do que com essa avalanche de sentimentos de insegurança e medo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Que você possa se conectar a essa frequência de amor e luz que está aí, à sua disposição. Basta que você acesse com as coisas que você escolhe estar em contato. Veja coisas gostosas, ouça uma boa música, leia um bom livro, esteja numa conversa agradável sobre futuro, sobre coisas boas, sobre realizações. Pense no que você quer e não naquilo que você tem medo que aconteça ou que não aconteça. Preste atenção, é só assim que você vai conseguir transformar a sua realidade para a realidade dos seus sonhos, tá bom? Gratidão por você estar aqui com a gente, gratidão por essa equipe maravilhosa que eu amo de paixão, essa pessoa linda que está aqui comigo, esse ser humano incrível que eu sou apaixonada, não é para cortar, é para manter.
E estou muito feliz da gente estar aqui fazendo esse trabalho em meio a essa natureza, em meio à Mãe Terra, que nos recebe sempre com tanto amor, né? Com tanto acolhimento. Gratidão pela sua presença mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Beijo de luz!